Boa noite, pessoal. Bem-vindos à nossa segunda jornada de estudos do Núcleo de Filosofia Cristã, da ABC2. No caso, agora em Tomás de Aquino. Essa jornada pretende envolver o pensamento tomista e as referências para esse filósofo medieval, né, como o Aristóteles, diante da missão da própria jornada, que é explorar e aprofundar assuntos em torno de um grande tema geral acerca da intelectualidade cristã, e neste caso, o Tomás de Aquino, estabelecendo assim uma ponte entre a igreja e a academia, que é a nossa própria missão. O Núcleo de Filosofia Cristã, a ABC2, é uma iniciativa estudantil que é ligado à Associação Brasileira de Cristãos na Ciência, a ABC2. O nosso núcleo tem como missão promover e difundir e defender a filosofia cristã desde os seus primórdios até o nosso período, a contemporaneidade, amparado em um tripé formado por piedade, hospitalidade e intelectualidade, com uma estrutura de reflexão aplicada às diversas temáticas e, como já havia dito, servindo como uma ponte entre a igreja e a academia. Então, essa é a nossa missão. A missão da ABC2 é operar como embaixada de sentido entre o universo da fé cristã e o universo da ciência. Dessa forma, ela promove o diálogo aberto, honesto e respeitoso entre esses dois campos, a ciência e a fé cristã, tendo sempre em conta a liberdade e a soberania de cada uma dessas esferas e as finalidades próprias de cada uma, mas sempre buscando o avanço do conhecimento integral acerca do homem e a sua relação com Deus e a natureza a partir de uma perspectiva cristã. Nesse sentido, o interesse da associação é, ao mesmo tempo, o testemunho cristão e a teologia pública, e, por um outro lado, o ensino e a divulgação científica de uma forma voltada ao universo da fé, por um outro lado. Hoje, nós vamos iniciar a nossa segunda jornada com a primeira palestra da noite, com o tema Uma Introdução à Epistemologia Aristotélica, que vai ser ministrada pelo professor Marcelo Cabral, que é graduado em Economia e Filosofia pela Unicamp e mestre em Estudos Teológicos pela Calvin Theological Seminary. Além disso, ele é formado no curso do The Interface Between Science and Religion no Royal Academy na Faculdade de Oxford. Ele faz doutorado em filosofia com dupla diplomação na Unicamp e na Universidade Livre de Amsterdã, estudando epistemologia das virtudes e a sua relação com o conhecimento social. Além disso, Marcelo é gerente editorial e de ensino da ABC2, organizador de diversos cursos, entre eles, como Fundamentos da Vida Intelectual, Introdução ao Pensamento de Hermann Doivert e o Pensamento de N.T. Wright, e da pós-graduação, Lato Sensu em Ciências Contemporâneas e Teologia Cristã, Deus, o Cosmos e a Humanidade da própria ABC2. Nesse sentido, sem muita demora, eu já chamo o Marcelo Cabral aí, depois dessa apresentação. Boa noite, Marcelo. Boa noite para todo mundo. Pessoal, como que tá meu áudio? Vocês estão me ouvindo bem? Eu estou. Legal? Perfeito. Eu coloquei um microfone aqui que eu espero que ele faça uma captação melhor do que o som do meu próprio computador. Primeiramente, eu quero agradecer ao Núcleo de Filosofia da ABC2 pelo convite. Me sinto honrado e me sinto um pouco intruso aqui, né? Porque é uma jornada sobre Tomás de Aquino e eu não vou falar de Tomás de Aquino, vou falar de Aristóteles. Mas, assim, como todo mundo sabe, né? Aquele beabá da filosofia medieval, Aristóteles foi um dos fundamentos e uma fonte de estruturas intelectuais em que Tomás de Aquino estudou, aprendeu e fundamentou muito da sua própria filosofia, que é criativa, que tem muitos traços de originalidade, que tem influência de outros pensadores, mas que tem Aristóteles como fundamento principal intelectual, né?
Então, por isso eu acredito que o grupo me convidou para falar de Aristóteles, que serve talvez assim para dar um entendimento geral disso. Pessoal, eu preparei uma apresentação de slides, né? Na verdade, eu estava em dúvida se eu fazia assim ou não, mas eu acho, não sei se vocês vão concordar comigo, eu acho que hoje em dia ajuda, né? Slides, só me deem um segundinho aqui. Me digam se vocês estão vendo. Sim. Legal. Se tá boa, tu não tá enxergando? Pé na jaca, sem mais demoras? Sim, sim. Tá legal. Gente, só assim, um pequeno disclaimer aqui antes de eu começar a minha apresentação. Esse tipo de tema, que é interessantíssimo, como estudar a epistemologia de Aristóteles, é sempre complicado a gente sintetizar em uma palestra de 1 hora. Não sei aí quantos que estudam Aristóteles, mas existem tantos livros, tantos artigos, tantas publicações sobre a epistemologia de Aristóteles que é difícil condensar, né? E, de fato, outra dificuldade é que Aristóteles ele não distinguia a epistemologia como uma disciplina completamente isolada, né, de outras disciplinas. Então, a epistemologia de Aristóteles está misturada com a sua metafísica, com a sua ética, com a sua filosofia da ciência, principalmente. Então, é um esforço contemporâneo e, até certo ponto, artificial, a gente destacar no corpus aristotélico a epistemologia de Aristóteles, né? Aristóteles não tem um livro que chama Aqui está a minha epistemologia. Não, a gente pinça isso de várias das suas obras, de várias das suas abordagens e discussões filosóficas de diversos temas. Então, tudo isso me colocou uma dificuldade imensa em tentar apresentar para vocês um resumo. Mas é isso que eu vou tentar fazer hoje, tá? Apresentar em linhas gerais o pensamento aristotélico. Só um último ponto introdutório aqui, pessoal, é que, como vocês bem sabem, ainda mais em filósofos clássicos da história da filosofia, sobre qualquer tópico existem diversas posições interpretativas, né? Ou seja, existem diversas teses e diversas posições sobre o que Aristóteles quis dizer na passagem A, B e C, né? Ou o que o termo episteme quer dizer em Aristóteles. Existem muitas discussões, debates, brigas filosóficas imensas. E eu não vou ter tempo de explorar e apresentar para vocês todas essas posições. Então, o que eu decidi fazer aqui no escopo, depois a gente pode discutir se essa é a melhor estratégia, mas o que eu decidi fazer é não entrar muito nos grandes debates, é fazer uma apresentação linear do que eu considero algumas das posições que são atualmente as posições majoritárias, se existe uma posição majoritária, mas as que estão em voga, né, de alguns dos autores importantes hoje em Aristóteles. Então, não vou ficar apresentando, neste tópico tem 17 diferentes teses. Não, vou apresentar de cabo a rabo aqui as posições que eu considero as mais importantes, as mais relevantes e as que eu prefiro, tá legal? Aqui está a bibliografia principal que eu utilizei para essa aula. Fiquem à vontade aí se alguém quiser tirar print, ou depois eu posso dar um Ctrl+C, Ctrl+V aqui e mandar para vocês. Muito bem, né? Então, dito isso, algumas dificuldades que eu tive em preparar, deixa eu falar para vocês uma dificuldade no estudo da epistemologia aristotélica. Isso está no uso que a gente faz do termo conhecer ou conhecimento. Esse é um termo muito famoso em Aristóteles, todo mundo lembra lá, por exemplo, do começo da metafísica, né? Quando ele diz que os homens, por natureza, desejam conhecer, buscam conhecer e tal. Então, parece assim, que para Aristóteles o conhecimento é uma coisa importante, de fato é. Agora, a gente vai ter que tomar muito cuidado, porque as atribuições que nós hoje, ou os epistemólogos contemporâneos fazem com o termo conhecimento, é bem diferente do que Aristóteles e mesmo Platão faziam desse termo. Então, a gente vai ter que tomar cuidado, porque é lógico, a gente acha que a palavra tem o mesmo campo de atribuição, isso é falso, tá? Então, esse é o primeiro cuidado que a gente tem que ter. Então, por exemplo, em grego existem diversos termos que são traduzidos por conhecer, o conhecimento. Eu coloquei aqui uma divisão
E veja, gente, cuidado com isso aqui que eu estou falando, porque nenhum autor antigo é 100% consistente no uso dos próprios termos, tá bom? Então, isso aqui eu estou falando algo aproximado, não é algo geral, não. Mas em termos aproximados, Aristóteles usa termos como eudenai, gnosken, mesmo gnosis, como termos fracos para conhecimento. Fracos, assim, que a gente atribui sem muito rigor. E até alguns deles, como a gente vai ver, são atribuídos para animais. Animais têm alguma experiência epistêmica ou alguma experiência de conhecimento. Agora, outros termos, como episteme e nous, episteme é um termo importante, que é de onde vem epistemologia, uma das principais disciplinas filosóficas, aí, né? São termos mais fortes. E o que eu quero dizer com mais fortes? Que eles são utilizados para altas realizações cognitivas. Não para qualquer tipo de conhecimento, mas para altas realizações cognitivas. Então, tenho isso em mente, tá bom? Então, vamos lá. Outra coisa que é importante, né, é que Aristóteles é muitas vezes apontado e lembrado como um dos mais... O que a gente quer dizer com isso, né? Epistemólogos das virtudes, no geral, são filósofos que entendem que virtudes intelectuais ou virtudes epistêmicas, elas ocupam, ou seja, que para entender os nossos processos de conhecimento é fundamental estudar as qualidades ou competências ou virtudes intelectuais que capacitam os agentes a atingir os diversos sucessos cognitivos, né? Então, nos últimos 20, 30 anos, a epistemologia contemporânea está dando muita atenção para as tais das virtudes intelectuais, e Aristóteles é muitas vezes apontado como o precursor histórico. Mas eu já aviso também, tá? Isso não é o tema de hoje, não vou aprofundar nisso. Ok, Aristóteles é o precursor, mas o modo como ele utiliza o vocabulário, a noção de virtude intelectual, é bastante distinto dos modos que os epistemólogos contemporâneos. Comparações têm que ser feitas sempre com muito cuidado. Então, o que eu vou fazer agora, gente? Num primeiro momento, eu vou explorar o que Aristóteles entende por episteme, que é um dos termos para conhecimento. Por que eu vou fazer isso? Bom, porque é uma aula sobre epistemologia, então a gente tem que entender o que a palavra episteme quer dizer. Então, primeiro eu vou olhar para episteme, tá bom? Em Aristóteles. Mas, como vai ficar claro, episteme, eu acabei de falar isso, né? Ela se refere a um tipo muito particular, muito específico de sucesso cognitivo. Então, numa segunda parte da minha palestra, eu vou tentar apresentar uma visão mais abrangente, de cabo a rabo, né, do que eu chamei da percepção e entendimento, de como que funcionaria a visão epistemológica abrangente de Aristóteles. Vou tentar fazer isso. Então, vamos lá. O que Aristóteles quer dizer com episteme? Ele quer dizer, gente, pelo menos duas coisas importantes, tá bom? Uma delas, em um sentido, episteme significam os diversos campos sistemáticos do entendimento, né? Isso vem do inglês que eles usam, Systematic Fields of Understanding, campos sistemáticos das ciências, às vezes traduzidos. Ou seja, Aristóteles ele organizava os campos do conhecimento científico em certos blocos, em certas estruturas intelectuais que tinham certas semelhanças. Ciências produtivas, as ciências práticas e as ciências especulativas. Então, episteme, no primeiro sentido, era esse. E as ciências especulativas, elas eram subdivididas em outros três campos, a filosofia natural, a matemática, e a mais alta delas, né, o maior dos campos, que é a própria teologia. E como que ele organizava esses campos? Porque ele dividia assim, Aristóteles dividia idades de cada uma dessas ciências ou dessas áreas do conhecimento. Então, por exemplo, as ciências produtivas, elas tinham como finalidade os produtos da técnica, daquilo que o ser humano produz. As ciências práticas têm como finalidade a ação, que são os campos de estudo da ética e da política. Já as ciências especulativas, ou ciências teóricas, têm nenhum outro fim além do próprio entendimento. Então, fim em si mesmo. Então, veja, isso aqui já ajuda a gente a entender a organização dele. Um ponto importante, sempre de discussão, é que tem uma diferença fundamental entre Aristóteles e Platão, né? Por exemplo, Aristóteles vai negar que as virtudes morais sejam tipos de entendimento, sejam um episteme. Para Platão, não. Para Platão, uma virtude é um episteme, é um tipo de conhecimento. Aristóteles vai falar, não, isso é bobagem. Por quê? Porque entender a justiça não torna ninguém justo, né? Ou seja, ter conhecimento da justiça não torna ninguém justo.
Agora, entender a geometria te torna um geômetra. Então, tem uma diferença aí entre as ciências especulativas e as ciências práticas. Não basta eu entender a justiça para ser justo, eu tenho que adquirir a rexis, as competências morais apropriadas, uma série de habilidades práticas, né, e de controles da vontade, etc., que vão permitir a minha vontade agir de acordo com a minha razão. Mas para ser um bom geômetra, basta que eu entenda a geometria, isso me torna um bom geômetra. Então, veja, a gente tem aqui pelo menos dois sentidos de episteme. Um é um certo campo sistemático do conhecimento, como eu divido aqui os campos sistemáticos do conhecimento. Agora, tem um outro sentido de episteme, que é um certo estado cognitivo do agente. E o que quero dizer com isso? Que para Aristóteles, haviam 5 estados da alma, ou 5 competências da alma, em que ela pode capturar a verdade. E aí, que ele nomeia isso das virtudes intelectuais. São esses 5 estados da alma, na qual a alma captura a verdade. E esses 5 estados, ou 5 virtudes da alma são, primeiro, a arte, em grego, técne, a sabedoria prática, frônesis, o entendimento ou conhecimento científico, depende da tradução, que é a episteme, a compreensão, nous, e, por fim, a sabedoria teórica, sofia. Então, veja, nesse segundo sentido, a episteme é um dos 5 estados da alma em que ela é capaz de capturar a verdade. Capturar de um jeito muito particular e específico que a gente vai ver. Né? Mas, ok, você pode perguntar, mas Marcelo, o que são essas virtudes intelectuais? No que elas diferem das morais? Né? Então, a gente pode dizer, de modo resumido, que virtudes intelectuais para Aristóteles são competências da parte racional da alma que nos tornam capazes de aprender ou capturar a verdade. Eu gosto do termo em inglês que é grasp the truth, né? Capturar a verdade. Então, também isso aqui de modo resumido para vocês compreenderem as categorias. Aristóteles, como era comum dos filósofos gregos antigos, tinha uma concepção da alma como dividida em certas partes. Né? Então, não vou falar de todas elas, mas aqui muitas vezes a gente lembra, né, da parte volitiva da alma, aquela que é capaz de obedecer à parte racional, e a parte propriamente racional da alma. Então, a parte volitiva, a gente precisa desenvolver as virtudes morais. E para a parte racional, as virtudes relevantes são as virtudes intelectuais. Agora, se você der um zoom, colocar uma lupa aí na parte racional da alma para Aristóteles, você vai ver que ela também é dividida em 2 partes. Aquilo que ele chamava da epistemonikon, que é a parte científica, e a logistikon, que é a parte calculativa. Então, veja, o que isso quer dizer? Para Aristóteles, então, a parte racional é dividida em 2, a parte científica é aquela destinada a entender coisas que não podem ser de outro modo. Um dos modos contemporâneos de traduzir isso é entender coisas que são necessárias. Mas Aristóteles colocaria assim, entender coisas que não podem ser de outro modo. E tem como função em virtude a própria sabedoria teórica. Eu não vou entrar nesses trâmites aqui, mas assim, um dos modos de entender a sofia, a sabedoria teórica, ela é a junção de episteme e nous, tá bom? Então, sofia é igual a episteme mais nous. E ela visa a verdade teórica. Já a parte calculativa da alma racional, ela raciocina ou delibera sobre coisas que admitem ser de outro modo. Linguagem contemporânea, coisas contingentes. Né? E tem como função em virtude a sabedoria prática, frônesis, verdade em concordância com o desejo apropriado. Gente, só deixa eu fazer uma nota aqui, que muitas vezes eu escuto por aí uma coisa que eu considero uma bobagem, que é falar assim, olha, Aristóteles é muito problemático porque ele propõe uma cisão radical entre a parte racional e a parte moral da alma. Visões aristotélicas são mais analíticas do que reais. Então, inclusive, uma das virtudes intelectuais, que é a frônesis, ela é fundamental para todas as virtudes morais. Então, cuidado com esses discursos. Aristóteles dividia totalmente a vida prática da vida teórica, só porque vê essa divisão aqui analítica dele. Bobagem. Aristóteles, ele compreende, obviamente, distinções, mas distinções que compõem o ser humano inteiro e que desempenham todas as funções importantes, tanto na vida moral quanto na vida intelectual.
Então, disso a gente pode dizer o seguinte, tá bom? Que a função de cada parte da razão é aprender a verdade. Mas Aristóteles indica que o tipo de verdade que a parte calculativa apreende difere do tipo de verdade que a parte científica apreende. E o que a parte científica apreende? A gente viu, né? Episteme e nous. Então, e de algum modo, tanto episteme como nous se configuram como sucessos cognitivos de alto calibre, difíceis de alcançar. Não é qualquer um que tem episteme, não é qualquer um que tem nous, qualquer um que chega lá. É difícil. Ok, mas então o que Aristóteles quer dizer com esses termos? Episteme e nous, e o meu foco vai ser bem mais em episteme. Um dos, sem dúvidas, lugares em que Aristóteles investiga isso com mais cuidado são nos seus analíticos, especialmente nos segundos analíticos, né? Em inglês eles chamam de anterior, posterior analytics, em português normalmente a gente fala de primeiros e segundos analíticos. E é nos segundos analíticos que Aristóteles explora, desenvolve o que ele quer dizer com... Tá bom? Então vamos ver. Muitos, consideram ainda os segundos analíticos como um dos tratados de filosofia da ciência mais importante de todos os tempos. Continua sendo estudado, continua sendo lido, continua sendo debatido e continua sendo uma fonte importante de investigação filosófica. Bom, mas logo no começo dos segundos analíticos, ele vai dizer que o que ele vai investigar lá é o que ele chama de episteme haplóide, que quer dizer assim, sem qualificação, sem mais. Ou o que parece dizer que ele vai estudar episteme no sentido estrito, né? Não nos sentidos vulgares, mas episteme em si mesmo, no seu sentido mais importante, sem nenhuma qualificação, sem mais. Então, o sentido mais estrito de episteme haplós, ou conhecimento científico sem mais, eu já vou colocar para vocês, é o entendimento demonstrativo ativo dos objetos que são mais entendíveis sem qualificação. Uau, o que quer dizer com isso? Né? Vamos aqui passo a passo, tá? Vamos lá, de novo. Né? A gente vai ler nos segundos analíticos, o que vai ficando evidente é que os requerimentos para eu chegar na episteme parecem serem muito, muito maiores do que aqueles que governam o mero conhecimento. A pessoa que possui um episteme, que possui esse conhecimento científico, é um expert com um profundo, sistemático e explanatório entendimento de um campo de investigação. Então, o que quer dizer com isso, gente? Para tentar não deixar a coisa tão abstrata assim, né? É que muitas vezes há um foco das pessoas em achar que, assim, eu posso ter conhecimento de uma proposição, de uma sentença particular. Por exemplo, eu tenho uma mão esquerda. Pronto, eu sei alguma coisa. Como a gente vai ver, o trovão é causado pela extinção de fogo nas nuvens, né? Como eles entendiam. Ok, eu tenho conhecimento de um fato natural. 2 mais 2 é 4. Eu tenho conhecimento matemático. Mas, quando a gente olha episteme parece que Aristóteles percebe que ela não significa meramente conhecimento de proposições isoladas, mas ela é um conhecimento específico que a gente vai estudar. E mais do que isso, para eu ter episteme de verdade, eu preciso compreender não só fatos isolados, mas toda uma área do conhecimento, todos os princípios que fundamentam aquela área, todas as relações de dependência e de causa relevantes. E aí sim eu vou ser alguém que tem um episteme propriamente dito. Ou, para usar o termo aí, que o Keith McPartland usa, você se torna um expert naquele sentido. É interessante que muitos autores fazem uma associação do uso de Aristóteles do termo episteme para o uso contemporâneo de understanding. Tá? Então, veja, muitas vezes episteme é traduzido por knowledge, como conhecimento, mas autores falam, não, a melhor tradução talvez seja understanding, entendimento. Porque o entendimento, ele envolve não só conhecer a sentença em particular, mas, como diz o Stephen Green, ter um controle cognitivo do espaço modal relevante. O que significa isso? Que se eu entendo uma coisa, eu não apenas sei ela, mas eu sou capaz de manipulá-la intelectualmente,
perceber vários cenários, perceber várias implicações daquela proposição, daquela ideia, daquela teoria. Então, eu coloquei assim, ter understanding, ter entendimento, que parece ser relacionado com o que Aristóteles quer dizer com episteme. De um lado, significa que eu tenho um certo objeto, que pode ser uma teoria, um texto, um fenômeno, que eu entendo seus conteúdos, suas relações típicas, o modo que ela é representada, etc. Mas também significa que eu tenho várias habilidades, ou seja, certas competências ou virtudes intelectuais, são habilidades cognitivas que são atualizadas no meu entendimento. Por exemplo, para dizer que eu entendo algo, então, eu sei do que se trata, mas não sei somente do que se trata, eu sei as suas justificativas. Eu sou capaz de capturar a essência daquilo. Eu sou capaz de sintetizar aquele conhecimento a partir do meu próprio repertório intelectual. Eu sou capaz de descrever relações relevantes com outros conhecimentos. Eu sou capaz de responder questionamentos sobre o assunto. Eu sou capaz de estendê-lo e aplicá-lo em diversos outros contextos. E por aí vai, coloquei uma série de coisas. Mas é por isso, tá vendo, que certos intérpretes, como Barnett, ele conecta esse processo de adquirir episteme com o processo de habituação moral. A gente tem um resultado, para eu chegar nesse nível aqui, de um longo processo cognitivo, de desenvolvimento intelectual, de hábitos doxásticos, de hábitos epistêmicos, de treino, de prática, de imitação de modelos, etc. Então, tá vendo? Por isso que parece, num certo momento, que quando Aristóteles usa o termo episteme, ele não aplica só sentenças isoladas, mas ele quer dizer um certo corpo de conhecimento que eu não só sei, mas eu entendo nesse sentido que eu desenvolvo uma série de competências, sou capaz de utilizar, ou manipular, ou extrapolar, ou aplicar aquele conhecimento, porque ele é meu mesmo. Né? Então, veja, um exemplo que eu gosto muito é que é diferente. Vamos supor que você tem uma casa aí que tristemente se incendeia, pega fogo, né? Daí você pergunta para uma criança se ela sabe por que que a casa dela se incendiou. Daí ela fala, eu sei por que a minha casa se incendiou. Eu ouvi meu pai falando que teve um problema na fiação. Então ela deu uma resposta, eu sei por que minha casa se incendiou. E pode ser a resposta verdadeira. Mas ela entende? Não, porque para entender ela tem que compreender todos os processos de como um problema na fiação gera certos resultados que causam incêndio e quais são as reações químicas, quais são os níveis de eletricidade, etc., que estão envolvidos naquilo. Então, o entendimento episteme é esse sucesso cognitivo no ponto mais alto. Agora, a gente pode também fazer uma concessão que nos próprios analíticos, o Aristóteles ele usa, assim, às vezes, episteme para sentenças particulares, quando você entende uma certa sentença, ou fato, melhor dito. Então, ele não usa só para caracterizar o entendimento de uma ciência inteira, mas também de certos fatos. Mas o que é central nesses usos de episteme? A noção central de episteme, de novo, que a gente pode traduzir tanto por conhecimento científico como por entendimento, que unifica as várias instâncias que Aristóteles usa o termo, é que episteme significa ter a posse de uma compreensão explanatória de algo. Uma explicação. O que significa uma explicação? Explicação, ou explicações científicas, são normalmente aplicadas em resposta ao que a gente chama de explanation seeking why questions, ou perguntas do tipo por quê, buscando explicação. Dá exemplo de perguntas. Você pode descobrir, lendo um artigo científico ou abrindo um jornal, que mulheres, na média, vivem mais que homens. Pode fazer a pergunta, por quê? Por que mulheres vivem mais do que homens na média? Você pode descobrir que, embora a Terra tenha um formato aproximadamente esférico, ela não é uma esfera perfeita. Né? A gente sabe que os polos são um pouco achatadinhos. Você pode fazer a pergunta, por que a Terra não é perfeitamente esférica? Então, se a gente puder determinar as características essenciais que a resposta a tais perguntas deveriam ter, então a gente saberia o que é
uma explicação científica ou o que é uma episteme? Na própria linguagem de Aristóteles, ele diz que as perguntas científicas são 4. O que é, um fato, eu coloquei até os termos em gregos ali. O porquê, se é e o que é. Essas são as 4 perguntas científicas. O que é interessante é que ele diz que há uma correspondência. Tá bom? A pergunta o que é, no fundo, ela se iguala à pergunta se é. E a pergunta por quê se iguala à pergunta o que é. Ou seja, a pergunta do fato se iguala à da existência e a da causa se iguala à essência. E aí a gente chega num dos temas muito importantes da epistemologia aristotélica, que é a ideia do termo médio, né? Então é o seguinte, parece que essas perguntas, no fundo, elas querem dizer o seguinte: se eu consigo responder a Q1 e Q3, a minha pergunta, no fundo, é: existe um termo médio? Existe uma causa saliente para essas coisas? Veja, gente, Aristóteles não está perguntando se a coisa existe como um fenômeno. Para eu fazer a pergunta, eu já tomo que ela existe como um fenômeno. O que eu quero saber é se ela existe como uma questão científica apropriada, se ela tem uma causa. Então, veja, eu posso ter como um dado lá, um exemplo que, sei lá, a Terra não é perfeitamente esférica. Mas será que essa é uma questão científica? Será que ela é um tipo de questão que evoca uma causa? Posso dizer sim. E a segunda pergunta é: o que é essa causa? Qual é essa causa? E para Aristóteles, daí é um tema importante, né? Quando eu sou capaz de encontrar a causa de um fato científico, de um fato investigativo relevante, eu também encontrei a essência dessa coisa. É por isso que, para Aristóteles, a epistemologia está profundamente unida com a metafísica. Né? Quando eu encontro a episteme, nesse caso, eu também encontro a essência. Então, veja, a gente pode colocar desse modo. O que é ter conhecimento científico? O que é ter episteme? É ser capaz de saber se existe uma causa saliente para o fato ser explicado. Depois é descobrir essa causa saliente e assim descobrir a essência, a definição, né? Então, se eu sei o que uma coisa é, eu sei a sua explicação, ou seja, eu sei o fator fundamental que a causa. Daí você pergunta: ok, Aristóteles, qual que é o melhor modo que você encontra para apresentar esse tipo de coisa? Ele vai responder: o melhor modo que eu encontro é o silogismo. E tem, gente, tem tantas discussões na literatura secundária, tá? Eu não vou entrar, porque senão é o tópico principal, mas é importante. Muita gente fala assim: ah, por que Aristóteles desenvolveu o silogismo e tal? Claro, tem várias explicações importantes, mas uma delas é que o silogismo é uma estrutura argumentativa que ajuda a gente a ver exatamente isso que Aristóteles colocou que é importante. Então, veja, eu tenho o fato ou o fenômeno que eu quero explicar, aquele para o qual eu estou procurando a causa. Esse fenômeno ele tem que ser explicado a partir de outros fatos. E ele colocou isso como um silogismo, né? Daí eu não vou colocar todos, que é o nosso caso, mas a gente tem o Bárbara, que é o mais famoso, então vamos supor que é isso que eu quero explicar aqui, né? Um certo fenômeno, que eu descrevo todo o A e C. Então eu tenho que explicar ele a partir de outros fatos anteriores. Todo A é B, todo B é C, portanto, todo A é C. E quando eu olho para essa estrutura silogística, ela é importante porque ela revela exatamente o termo médio, que é a causa saliente, que é aquela que revela a estrutura causal do fenômeno que eu quero explicar. Então, por isso que o silogismo é tão importante para ele. Um exemplo que o próprio Aristóteles dá é quando ele exemplifica a explicação do trovão. Né? Então, é claro, gente, parece estranho, né, a explicação hoje em dia, com o nosso conhecimento científico. Mas tentem capturar. Ele diz o seguinte, ó, tal e tal barulho, que a gente associa ao trovão, pertence à extinção do fogo. Ou seja, pertence a equivale aqui a todo é, tá bom? É o jeito de falar. Tal e tal barulho pertence à extinção do fogo. Tal e tal barulho é o termo A, extinção do fogo é o termo B. Extinção do fogo pertence aonde? Pertence às nuvens. Portanto, tal e tal barulho pertence às nuvens. Pronto, aqui eu configuro uma explicação. Porque eu tenho um fato que eu quero explicar, que é o trovão. Que é tal e tal barulho que acontece nas nuvens, isso é o trovão.
E eu consigo explicar por quê. Pela extinção do fogo. Isso aparece na minha definição, né? Eu estou dando a essência do trovão. O que é o trovão? Qual que é a natureza do trovão? Trovão é o barulho do fogo sendo extinguido nas nuvens, sendo extinto nas nuvens. Então, aqui aparece exatamente o termo médio do meu silogismo. Ele é a caracterização essencial do que é trovão. Certo, gente? Então, ó, dando essa volta toda, a gente volta de novo naquelas citações iniciais que eu fiz, que eu espero que agora fiquem um pouco mais claras. Né? Veja, os requerimentos para episteme, de novo, que a gente pode traduzir como conhecimento científico, até como entendimento, parecem, assim, serem muito maiores do que aqueles que governam o mero conhecimento. Eu preciso, então, não somente saber que tal coisa existe, mas eu tenho que saber ser capaz de fornecer uma explicação adequada. E não é qualquer explicação. É uma explicação que capture o termo médio, que capture a causa saliente do fenômeno que eu quero explicar. Por que a causa saliente, gente? Porque quando eu vou falar de uma coisa, tem várias causas, né? Pode haver várias causas, mas o que Aristóteles vai defender é que uma daquelas é a causa saliente, a causa fundamental, a causa essencial, que realmente explica aquilo. Tem outras causas que podem ter uma importância menor, né? Então, um outro exemplo aí, tá? Que eu não vou entrar em detalhes, mas quando você define o homem, né, ou melhor, o ser humano é um animal racional. Por que eu não falo outra coisa? Ah, o ser humano é um animal que tem, sei lá, que tem um cérebro. O ser humano é um animal que tem um polegar posterior e tem tais proporções no seu corpo. Ah, o ser humano é aquele que tem uma proporção da cabeça para o resto do corpo de 8:1, etc e tal. É o único animal que tem isso. Mas por que eu defino não? Eu defino o ser humano como um animal racional. Bom, porque para Aristóteles é o racional que é a essência que caracteriza o ser humano enquanto tal e ajuda a gente a entender todas as suas outras propriedades. Então eu consigo entender a propriedade do ser humano, das proporções, das suas formas, etc., a partir da causa saliente que é ser racional. Sim, quando eu vou explicar um fenômeno como o trovão, é por entender que ele é um tipo de extinção do fogo nas nuvens, que eu explico o tipo de barulho, etc., todas as suas outras propriedades. Ela é capturada pela causa saliente. Por isso que, para Aristóteles, é uma realização intelectual tão grande, né? É necessário muita investigação para eu ter certeza ou saber que a causa que eu estou alocando para aquele fenômeno é a causa saliente, é a causa realmente relevante, que explica aquele fenômeno e explica suas outras propriedades importantes. E isso ajuda a gente a entender a segunda citação aí, né, de que a pessoa que possui episteme normalmente, ela é um expert. Por quê? Bom, porque para eu chegar à conclusão do trovão, por exemplo, eu tenho que entender tanta coisa, né? Para eu compreender realmente essa explicação. Então, veja, eu preciso entender e investigar os tipos de barulho que existem. Eu preciso entender os diferentes elementos e por que o fogo tem tal e tal comportamento. Eu preciso entender os processos de extinção do fogo. Preciso entender vários conhecimentos que governam aí essa parte do mundo natural. Então, é difícil, dentro do mundo aristotélico, entender episteme meramente como um conhecimento isolado de uma proposição específica. Geralmente, aquele que chega ao ponto de ter episteme é um expert com profundo, sistemático e explanatório entendimento de um certo campo de investigação. Tô correndo aqui, gente, porque eu tô vendo que tem slide pra caramba, então para dar tempo de cobrir tudo, tá? Tô falando rápido as coisas aqui. Depois espero que a gente tenha tempo nas perguntas para esclarecer dúvidas. Bom, espero que vocês tenham um entendimento mínimo do que Aristóteles quer dizer com episteme, com entendimento. E agora, eu vou tentar a coisa quase impossível de, em meia hora que me resta, apresentar uma visão mais geral de todo o processo do conhecimento, né? Do que eu chamei lá no início, da percepção até o entendimento. E até acho que com essa segunda parte vai ficar um pouco mais claro o porquê episteme, junto com nous, são realizações cognitivas
de alto calibre, difíceis de serem alcançados. Não é qualquer um que tem episteme. Não é qualquer um que tem nous. Então vamos lá. Um dos modos de caracterizar o tipo de epistemologia que Aristóteles desenvolve é que ela é uma epistemologia naturalista, externalista e, como a gente já viu, é um tipo de epistemologia das virtudes. E a gente já viu um pouco esse terceiro, né? Por que ela é uma epistemologia das virtudes? Porque para Aristóteles, certas competências intelectuais humanas são essenciais para entender os nossos processos de conhecimento. Lembra as 5 virtudes intelectuais que eu coloquei lá, né? Tecne, frônesis, nous, episteme e sofia. São competências, hábitos, virtudes intelectuais que somos capazes de desenvolver que nos levam a compreender certas verdades importantes. Agora, a gente tem que entender o que ele quer dizer, o que eu quero dizer aqui como naturalista e externalista. Naturalista não tem nada a ver com ateu, tá, gente? Às vezes fala assim, uma metafísica naturalista, então quer dizer que é ateu? Não, não tem nada a ver com esse sentido de naturalista. Vocês já vão entender. Então, aqui é o meu parágrafo, que eu tento resumir tudo. Depois vou destrinchar isso bem passo a passo. Para Aristóteles, nós temos conhecimento, porque nós verdadeiramente representamos o mundo como um resultado do exercício de capacidades e competências que tem a representação acurada do mundo como seus fins naturais constitutivos. Então, veja, eu grifei aí fins naturais, porque é isso que eu quero dizer com Aristóteles ser um naturalista. É parte dos fins naturais de um ser humano representar um mundo verdadeiramente. Fins naturais e constitutivos, que nos constituem como agentes cognoscentes. Tá bom? E esses fins naturais, eles são realizados através de certas capacidades. E aí que a gente vai chegar também no externalismo dele. Mas para isso, vamos dar um passo atrás aqui. Lá no começo, falei para vocês que a gente pode dizer com certo cuidado que em Aristóteles alguns termos como eudena e gnosken são verbos e a palavra gnosis são termos mais fracos para o conhecimento. E episteme nous são termos mais fortes. Então veja, para Aristóteles, até animais podem ter gnosis. Essa é minha cachorrinha, para quem não conhece, essa é a Moca. Então, até a Moca tem algum tipo de conhecimento. Isso, de novo, é interessante fazer uma comparação com a epistemologia contemporânea. Um dos epistemólogos mais importantes dos últimos 40 anos, que é o Ernest Sosa, ele fala que a gente tem pelo menos 2 tipos de conhecimento. Um que ele chama de conhecimento animal e o outro que ele chama de conhecimento reflexivo. Conhecimento animal é meramente uma crença apta, ou seja, uma crença que é verdadeira devido a uma certa capacidade intelectual. E até os cães têm isso, né? Os cães, por exemplo, eles são muito bons em farejar. Por quê? Porque eles rastreiam certas verdades através do cheiro. Ou mesmo eles têm uma visão que não é perfeita, mas eles conseguem reconhecer. A minha cachorra, pelo cheiro e pela visão, ela consegue reconhecer quem é um ser humano que ela conhece, amigável, e quem é um estranho. E para o estranho ela vai latir. E para o amigável ela vai pular, lamber e tal. Né? Então eles têm algum tipo de resposta meramente pelo funcionamento das suas capacidades cognitivas. Mas já o conhecimento reflexivo é um conhecimento de outra ordem. É aquilo que o Sousa chama de crença plenamente apta. Então, veja, o animal ele pode até ter representações adequadas do mundo, mas ele não é capaz de elaborar uma crença sobre a confiabilidade das suas crenças. Ele não é capaz de ter esse tipo de reflexão sobre as suas próprias habilidades cognitivas. A gente sim. Eu não apenas vejo aí uma tela de computador na minha frente. Eu sei que eu vejo uma tela na minha frente. Eu sei ainda mais que eu vejo através da minha visão. E eu sei que a minha visão, dentro de certas distâncias, dentro de certas qualidades iluminativas, né, certas quantidades de luz, ela é muito boa, ela me dá crenças verdadeiras. Então, só que um pequeno paralelo. Então, vamos lá, né? Agora, embora para Aristóteles animais possam ter gnoses, que é um tipo de conhecimento, para Aristóteles animais não podem ter crenças. Por quê? Porque crença ou opinião, né, que é o termo doxa, requer convicção
que, por sua vez, requer a razão. E aqui, razão, para Aristóteles, é uma capacidade de elaborar as coisas com palavras. Dá nome aos bois, dá nome às coisas. E como somente os seres humanos têm a parte racional da alma, somente os seres humanos são capazes de expressão linguística e organizar as nossas ideias com palavras, só eles podem ter convicção e, portanto, só eles podem ter crenças. Tá bom? Animais, eles têm até aquilo que Aristóteles chama de imaginação perceptual, né? Em grego é a estética, ou fantasia no latim, que é a capacidade de formar certas aparências sensórias, tal, mas seres humanos têm a percepção que o Sol é pequeno, mas podem, entretanto, ter a crença verdadeira de que ele é, na realidade, muito grande. A gente é capaz de ser convencido contra as aparências pela argumentação. E a argumentação aqui não tem um fator só retórico, tem um fator da própria linguagem, da existência e da utilização da linguagem como um símbolo capaz de representar e estruturar o pensamento humano. Ok? Então, veja, uma criatura tem conhecimento perceptual de algum fato apenas se ela tem uma aparência que representa aquele fato como obtendo e a aparência verdadeira, a aparência curada. Daí um animal pode ter um conhecimento perceptual. Né? Mas veja que isso não envolve crença. Porque, de novo, crença envolve conteúdo de pensamentos complexos, expresso em certas sentenças linguísticas, né? Que eu estou chamando aqui de FI, uma sentença linguística qualquer, uma sentença linguística FI, que é um estado cognitivo que expressa algum conteúdo. Então, vamos olhar um pouco para a crença agora. Uma pessoa, só humanos podem ter crenças. Uma pessoa tem a crença que Φ representa uma certa sentença linguística, do tipo, o Sol é um grande corpo celeste. Se ela acredita que Φ, ela tem que ter a convicção que Φ, e não toma Φ como sendo necessária. Já vou voltar nisso. Uma pessoa, veja, essa aqui ainda está na crença, tá bom? Agora a gente está indo para o conhecimento contingente. Uma pessoa tem conhecimento contingente que Φ apenas se os dois itens anteriores da crença. Ela acredita que Φ, ela não toma Φ como necessária e Φ é verdadeiro. Se a crença dela se configura como verdadeira, isso passa a ser um tipo de conhecimento contingente. Conhecimento de coisas que podem ser de outro modo. Conhecimento de coisas que não são necessárias. Então, veja. Uma pessoa terá conhecimento contingente porque sua crença verdadeira é justificada, ou tem aval, né, warrant, por ser o resultado do exercício de capacidades que visam de modo constitutivo crenças verdadeiras sobre coisas contingentes. Eu vou voltar nisso com mais detalhes, mas é importante vocês entenderem, né? Por que isso é conhecimento? Bom, porque essa pessoa tem uma série aí de capacidades, como visão, interpretação, representação interna, que a gente vai ver, e todas elas são naturalmente voltadas para representar as coisas de um modo verdadeiro. Agora vamos chegar para os níveis mais hardcores. Esse é o conhecimento contingente. E a episteme? Vocês já viram, né? Uma pessoa tem episteme que Φ, por exemplo, que o trovão é a extinção de fogo nas nuvens. Se ele acredita que Φ, ele toma Φ como necessário. Φ é verdadeiro. 4, é necessário que Φ, de fato, veja, porque uma coisa ela é achar que é necessário, outra coisa é se de fato necessário. E 5, ela possui uma demonstração que Φ é o caso, procedendo a partir de primeiros princípios que ela compreende. Que foi o que a gente viu antes, né? Tem lá as premissas, a conclusão. Então, para eu ter episteme, eu preciso ter tudo isso. E nous? Nous é, normalmente, o conhecimento dos primeiros princípios. Se episteme é o conhecimento a partir dos primeiros princípios, nous é o conhecimento dos primeiros princípios. Então, eu coloco assim, uma pessoa tem compreensão que Φ, apenas se ela acredita que Φ, ela toma Φ como necessária, Φ é verdadeiro, é necessário que Φ e ela apropriadamente toma o fato de que Φ sendo um primeiro princípio indemonstrável. Não é possível demonstrar que Φ. Se fosse demonstrável, seria episteme, a partir de outros fatos. Mas se é indemonstrável, então é nous.
é um conhecimento noético, né? As traduções variam, às vezes é traduzido como compreensão, às vezes como inteligência, varia dos autores, mas o termo aí é nous. Então, gente, vocês viram que eu fui graduando aqui, né? Comecei do conhecimento perceptual, que até os animais têm, e fui evoluindo para crença, para conhecimento contingente, para episteme nous, que são os mais altos níveis de realização cognitiva. E a justificação epistêmica, né? Esse é um dos temas muito importantes em epistemologia contemporânea. Veja, no caso de episteme nous, a justificação envolvida é aquela envolvida na produção, na descoberta, na investigação dos argumentos demonstrativos. A gente acabou de ver na parte anterior da aula, né? Que para fornecer episteme eu tenho toda uma estrutura argumentativa, que eu compreendo fatos, eu compreendo como a conclusão ela se deriva dos fatos, etc. e tal. Então a justificação está envolvida nesse tipo de argumentação. Você pode perguntar, e nos casos mais simples, o que justifica uma crença perceptória? Eu tenho 2 mãos, 2 mais 2 é 4. Essas crenças mais cotidianas, que não envolvem tanta investigação. O que está por trás no que justifica elas? E daí a gente vai ver de novo o que eu chamei de externalismo e naturalismo teleológico. Essas crenças, elas ocorrem como resultado do exercício apropriado de certas faculdades cognitivas. O termo em inglês é truth and faculties, né? Faculdades que, naturalmente, de modo constitutivo, visam uma representação acurada do mundo. Aristóteles, por que quando eu olho um objeto aqui como um copo d'água, isso é uma crença verdadeira? Por que eu estou justificado em crer que isso é um copo d'água? Muito simples, porque nós somos dotados de uma faculdade chamada visão, que ela é uma faculdade confiável em produzir imagens perceptórias verdadeiras. Ela é boa em fazer isso, ela é adequada. É parte do que constitui o ser humano. O ser humano ele é constituído de uma série de competências para gerar representações verdadeiras do mundo. Simples assim. Ufa, né, gente? Por fim, deixa eu tentar apresentar isso como se fosse numa linha de 1 a 10. Tá? Tentei montar isso aqui para deixar as coisas claras. Deixa eu ver se eu consigo. Tá bom? Então vamos lá, começando da percepção. Veja, percepção é mais fácil entender percepção de certos objetos, como eu tenho um copo d'água na minha frente. É um copo, eu ainda posso descrever várias propriedades desse copo. Ele é transparente, ele tem um formato curvo, ele tem um tipo de som quando eu bato nele, não tem cheiro, por aí vai. Então, eu tenho percepção das coisas sensórias, mas, para Aristóteles também, é possível ter percepção de certos universais, como, sei lá, olho para uma parede branca, a ideia de branquitude, eu também posso perceber os universais. E a gente vai ver isso agora. Então, veja. Os passos adicionais de eu sair de uma percepção até ter a ideia de um universal envolvem o universal vindo a estar presente na alma de modo cada vez mais determinado, até que um conceito geral esteja plenamente explícito. Esse é o pensamento mais simples que será empregado na crença, na opinião e no conhecimento proposicionalmente articulado. Tá? Então, a gente vai ver isso. Vamos lá. Então, a gente primeiro tem a capacidade da percepção. A primeira capacidade importante para Aristóteles. A segunda é a capacidade da memória. Então, eu olhei aqui o branco, mas eu olhei de novo, eu lembro que é o mesmo branco. Eu sou capaz de conectar vários momentos ou episódios de percepção distintos, eu sou capaz de compará-los, igualá-los, conectá-los por causa da memória. Ela retém os perceptíveis, aquilo que eu retenho pela minha percepção. Ela é muito importante por isso. Depois disso, eu passo para uma outra capacidade, que é a capacidade da noemata. São tipos de pensamento que correspondem à linguagem. Ao passo que eu vou tendo memórias repetidas da mesma coisa, essas diversas memórias, elas compõem o que Aristóteles vai chamar de uma única experiência. E a experiência ainda não é universal, tá bom, gente?
Eu já vou tentar ir um pouquinho mais longe no que são aí essa ideia de experiência única. Mas eu sou capaz de ter um tipo de forma, ou de modelo, melhor a palavra modelo, que ela se encaixa para várias coisas idênticas, ou várias coisas semelhantes. É do 5 para o 6 que eu saio da experiência para a presença de universal na alma. E é nesse momento aí que eu tenho uma mudança no tipo de conteúdo. A experiência, ela, de algum modo, estava conectada às percepções, e agora eu tenho universal, que ela é a partir desse universal na alma, que eu posso ter pensamentos necessários para formar as minhas crenças com linguagem. Ufa, né? Um jeito de colocar isso é o seguinte: memórias são meras semelhanças imagísticas das percepções. Animais também têm memória, né? Eu tenho uma memória singular que se relaciona com um objeto particular. Mas os humanos, eles vão ter a capacidade ou a virtude de uma multiplicidade de memórias para formar uma única experiência, tá? E é nesse processo, a partir dessa experiência, que eu vou para a abstração. Um jeito de explicar isso é, pensem aí em casas pré-fabricadas, todas idênticas. A experiência equivaleria ao modelo que uma fábrica tem, através da qual ela fabrica casas idênticas, né? Então, veja, a experiência, ela não é uma casa particular, mas ela é um modelo que eu sou capaz de usá-la para identificar ou produzir ou denotar diversas casas idênticas. E até esse ponto de formar uma experiência, que esse modelo no qual eu consigo reunir diversas memórias individuais, isso ainda não requer a presença de universal. Mas qual que é o próximo passo, né? Qual que é o pulo do gato? O pulo do gato é a representação de universal emerge quando a pessoa é capaz de demarcar ou de destacar todos os casos particulares representados na percepção, memória e experiência, como pertencendo a um único tipo. A expressão em inglês é a single kind, né? Forma um único tipo. A mudança aqui envolve ir de uma experiência única, que indiferentemente representa as diversas instâncias particulares, para ter um pensamento, vejam aí o papel da linguagem, né? Que representa o universal que está presente em todas aquelas instâncias. Então, quando eu tenho universal na alma, aí sim eu sou capaz de expressar isso com uma linguagem, com sentenças declarativas, e eu posso formar crenças. Crença requer linguagem. Então, a gente pode, a partir disso, espero que vocês entendam aquela minha frase. O processo pelo qual vamos da percepção até o alcance de universal envolve a sucessiva ativação de diversas capacidades e competências cognitivas que naturalmente visam uma representação acurada da estrutura do mundo. A percepção, a memória, a noemata, que forma a experiência, e até a alma racional fazendo o processo de abstração para formar os universais. Então, tem várias faculdades humanas em operação que são ativadas e, propriamente, quando elas funcionam de modo apropriado, elas geram essas representações acuradas ou verdadeiras do mundo natural. Então, vamos até a presença de universal na alma. Mas a gente pode continuar, certo? Eu posso não somente formar sentenças universais, mas organizar certos pensamentos complexos, que eu vou empregá-las no raciocínio, né? Podar, os diversos tipos de raciocínio que a gente emprega. Disso eu posso ter não só universais de certos perceptíveis, como o branco, né? Mas eu posso ter até crenças universais. Então veja, assim como a exposição perceptual repetida a um tipo de coisa leva a habilidade de ter pensamentos universais simples, o raciocínio indutivo a partir de muitas crenças sobre particulares levarão a crenças universais. Por exemplo, eu posso formar a crença de que todo dia o sol nasce. Eu posso formar a crença de que a presença de certas nuvens com tais e tais características, espessuras e cores levam à chuva. Eu posso
formar a crença universal de que toda vez que a temperatura atinge um certo patamar, a água evapora, por aí vai, né? Sou capaz de formar crenças universais. O que é muito mais do que meramente dizer que eu tenho um branco aqui, um branco lá, um branco acolá, então existe um branco como universal. Isso é uma coisa. Outra coisa é ser capaz de observar certos fatos da realidade e concluí-los como universais, como sempre acontecendo. Disso, eu posso ter não só crenças universais, mas conhecimentos de fatos. Essas crenças universais contarão, se tornarão conhecimento dos fatos que procuramos entender, porque eles vieram a ser pelo exercício apropriado de diversas capacidades e competências cognitivas. Eu dei exemplo para vocês, né? Eu posso ter a crença, eu posso ter o conhecimento de que todo dia o sol nasce. Pode ser um conhecimento. Mas, por fim, eu posso finalmente chegar na episteme nous, que é o último passo. Que daí eu não só sei que o sol nasce todo dia, por exemplo, mas eu sou capaz de demonstrar isso, revelando as várias conexões necessárias entre os universais, a partir dos primeiros princípios que compreendemos. Isso é episteme. E o nous é quando eu compreendo que um primeiro princípio é capturando a essência de um tipo, ou uma relação necessária e indemonstrável entre tipos. Aí eu tenho nous. Só para empregar o exemplo, né? Sei lá, se eu não somente sei que o sol nasce todo dia, mas eu sou capaz de demonstrar isso aplicando a causa saliente, sei lá, eu sou capaz de explicar a existência da força gravitacional e sou capaz de descrever essa força, a sua matemática e tal, né? E explicar como que essa força em operação a corpos celestes gera certos movimentos, tal. Eu vou ser capaz de promover uma demonstração, um episteme, vou ter um conhecimento científico desse fato. Então, veja, um último exemplo aqui, gente, talvez para isso ficar claro para vocês, né? Como que eu sei do mero conhecimento de fatos e fui para a episteme? Deixa eu dar um último exemplo para vocês, que é o exemplo que o próprio Aristóteles fornece nos Segundos Analíticos. Então, veja, uma coisa é uma pessoa ter a habilidade de reconhecer um eclipse lunar. Você pode, por exemplo, ter a habilidade de classificar todos os eclipses lunares. Então, você é capaz de saber, quando você olha para o céu, ó, isso aqui é um eclipse lunar. Ah, isso aqui não é um eclipse lunar. Você pode ter essa habilidade. Você mesmo pode saber falar algumas coisas, algumas propriedades do eclipse lunar. Você pode até mesmo saber a regularidade que os eclipses lunares ocorrem, ser capaz até de predizer quando o próximo eclipse vai ocorrer, mas ainda não ter episteme do eclipse lunar. O que envolve episteme? Então vamos lá. Vamos pegar os passos aqui, né? Uma pessoa tem pensamentos que rastreiam certas características astronômicas do mundo corretamente. Ela pode reconhecer eclipses lunares apropriadamente e identificá-los como pertencendo a um único tipo. Ótimo. Mas mais do que isso, ela também possui um tanto de conhecimento como resultado da sua percepção e indução, né? Então, primeiro, ela sabe que a Lua periodicamente sofre eclipse em que ela perde a sua luz. Ela também sabe que objetos opacos, né? Objetos duros, não são transparentes, eles projetam sombras, né? Quando eles são interpostos por uma fonte luminosa. Eu observo isso com qualquer objeto. Eu tenho aqui uma fonte luminosa, se eu ponho aqui, ó, estou projetando uma sombra no meu rosto. Eu reconheço isso como um fato, que objetos opacos, que no caso é minha mão, quando eles se interpõem entre um objeto e uma fonte luminosa, eles projetam luz. Mas, a partir desses meus conhecimentos, eu vou sendo capaz de fornecer uma explicação do eclipse lunar. Então, vamos ver. Ao passo que ela busca uma explicação, ela vem a crer que o tipo de perda de luz envolvida no eclipse é um caso de um objeto sendo sombreado, em vez de, por exemplo, ser uma extinção de fogo. Ela percebe que é esse tipo de
falta de luz que está presente no eclipse? Ela sabe que o eclipse não é apenas um modo qualquer de perda de luz, né? Mas uma perda de luz da variedade sombreada. 3. Ela sabe que sombras ocorrem quando algo opaco se interpõe entre uma fonte de luz e um objeto. 4. Ela tenta vislumbrar o que a fonte de luz e o objeto opaco poderiam ser. Começa a investigar. A luz é o Sol, e o objeto que está sendo interposto é a Terra. Então, nossa astrônoma aqui, ela encontrou um termo médio explanatório apropriado para sua demonstração científica. Ademais, ela sabe que o termo médio explica, viu? Ela é capaz de fornecer isso, ó. A perda de luz característica da sombra pertence a todas as coisas que sofrem interposição de um objeto. Sofrer a interposição da Terra entre ela e o Sol pertence a todos os casos. A perda de luz característica da sombra pertence a todos os casos de eclipse na Lua. Tenho o termo médio, a causa saliente, e tenho a minha explicação científica. Por isso, nós temos conhecimento porque nós verdadeiramente representamos o mundo como um resultado do exercício de capacidades e competências, que tem a representação acurada do mundo como os seus fins naturais, constitutivos. Gente, era isso. Eu sei que foi bastante informação em pouco tempo, né? Mas o meu intuito era dar pelo menos um panorama, um gosto do que está envolvido na epistemologia de Aristóteles. Espero que vocês tenham compreendido aí em linhas gerais. Muito obrigado. Obrigado, Marcelo. Muito boa apresentação e principalmente por ter complexificado algo que muitas das vezes a gente pega como algo mais simples, assim. Isso é muito interessante quando a gente mergulha mais na temática.